E aí, pessoal, tudo bem? Então, eu quero hoje fazer um vídeo para contar para vocês um pouquinho da minha experiência. Por que que eu ensino o Vitor em casa, né? Que são todas essas esse dia a dia que eu vou estar mostrando do que eu aprendi. Eu ensino o Vitor em casa porque foi uma construção, né? Até chegar a essa opção. Com 4 anos ele foi para uma escola construtivista, perto do meu trabalho. Interessante naquele momento, porque ela era tinha muito espaço, um local agradável, tinha era perto de casa, né? Eu conseguia fazer essa logística de um jeito bem tranquilo, então foi muito bom. Com 5 anos teve a pandemia, aí foi aquele momento difícil para todo mundo, e a gente começou a colocar em prática, a buscar, né, um sonho que nós tínhamos de construir a nossa casa. A gente morava em apartamento, aquela coisa. E aí a gente tinha comprado um terreno perto da praia e conseguiu fazer a casa. Graças a Deus, uma casa bem ampla, perto do mar e com bastante espaço. Até de vez em quando tem uns barulhos aqui do galo cantando. Realmente um sonho que Deus nos abençoou, né, pela misericórdia dele. E aí pro Vitor foi muito bom, ele corre muito, brinca muito, e a questão é como nesse ambiente maravilhoso do ponto de vista de natureza encontrar uma escola boa, né? E aí foi uma coisa que o Senhor, né, nos mostra. Cada um tem as suas buscas, né, os seus anseios. Esse era um anseio meu naquele momento. Eu fui numa escola particular relativamente conceituada aqui nessa cidade. E o primeiro momento foi um momento marcante, né? Eles negaram a matrícula do Vitor. Não negaram dizendo assim, estamos negando, eles fazem toda uma psicologia, né? Marcam uma avaliação com um psicólogo e depois não te dão um retorno, tu liga, a escola diz que vai te dar um retorno, não dá, tu liga, nunca dá certo. E aí tu vê claramente que eles não querem, né? Aí não tem vaga e começa com aquelas conversas de não tem vaga. E a gente fica sem ação, impressionante. Eu sou uma pessoa que eu me considero. Passei por algumas dificuldades e esse foi um momento que me marcou, né? Nossa, estão negando matrícula pro meu filho. E aí eu pensei, o que fazer, né? E comecei a imaginar que as escolas não têm interesse. Hoje eu sou um pouco crítica, né? Como as crianças, os jovens são ensinados. É um ensino muito voltado para um Enem, para um resultado de mercado de trabalho. E muitas vezes a criança, o jovem não aprende com gosto, não gosta, não se conhece. É todo um ensino voltado para fazer Enem. E tem escolas aqui muito conceituadas, muito, no Brasil todo, eu vejo os pais. Mas é aquela coisa, aquele foco que eu discordo. Claro que isso, né? A profissão é importante, mas até chegar à profissão, o jovem tem que se conhecer, tem que trabalhar muitas coisas, né? E eles é só focado nisso. Então eu pensei, pô, vai ser caro, eu vou gastar um recurso e essa escola vai se dedicar, o meu filho é prioridade para eles. Eu vou numa pública, como é que é na pública? Imaginei que a pública teria uma atenção, né? São um pouco mais humanos com essas crianças. E tem esse lado realmente, mas tem o lado da falta de infraestrutura, né? Um lado que muitas crianças em sala de aula, os professores não têm, também não tem muito, não sabem como lidar com esse tipo de criança. Os cuidadores é só cuidador mesmo, que é mais a parte de levar em banheiro, de ajudar no que precisa. Na parte pedagógica, pouco conhecimento. Então fica muita coisa com o professor, na minha opinião. E assim, eu não acho que o problema seja o professor. Eu valorizo muito, tenho muito carinho por esse profissional. Para mim é um dos mais importantes, né? É o profissional que quem não lembra do seu professor de primeiro ano, né? Eu lembro até hoje da minha, muito carinhosa. E ela é um profissional que impacta a vida da criança. Ele pode plantar sementes ali que vão despertar e fazer aquela criança se tornar, né, um jovem totalmente diferente, né? Gostando de estudar, de aprender. Então, o problema não é o professor, né? E
E eu realmente me solidarizo, né, com a dificuldade que eles enfrentam de ter muitas crianças, crianças que não é só autismo, que precisam, que os pais muitas vezes não acompanham e coloca nesse universo crianças autistas às vezes agitadas. Como é que faz? E aí eu conversei com as professoras, peguei uma professora muito boa de primeiro ano, mas aí tive várias reuniões na escola e disse, olha, eu quero ensinar o Vitor em casa, vocês me deixam fazer isso? Eu posso fazer essa adaptação? Ele pode até vir na escola algumas vezes, pensando nessa parte social, mas eu tenho esse tempo para dedicar, né? Porque eu tenho uma redução de carga horária no meu trabalho. É claro que eu poderia usar essa redução para fazer outras coisas. Mas como mãe, pessoal, como é que nossa principal função são os filhos, né? Não adianta nada eu ser uma profissional de destaque, conceituada, cheia de título, e o meu filho ser um filho que não aprendeu, ou os filhos, assim, mal acompanhados, né, desestruturados, crianças que não vão ser adultos do bem, digamos assim. Para ele ser esse adulto que eu quero que ele seja, né, temente a Deus e pessoas que possam ter famílias e compromisso, eu preciso trabalhar, não posso delegar isso para uma escola. Então, eu realmente pensei, eu vou usar essa minha redução para eu aprender e ensinar o Vitor. Vou ensinar. Vou ensinar ele a ler, a interpretar texto, a conhecer a matemática. E fiz isso. Então, eu dedico todos os dias esse tempo. Sempre que eu posso, eu estou aprendendo, fazendo curso. Eu compro sempre que posso, evito de gastar em outras coisas. Meus gastos principais são em educação, né? Ajudo muitas amigas que precisam, dando dica, passando material. Eu realmente faço com amor e tem dado certo. Então, eu vou estar mostrando para vocês aqui em vários vídeos como eu adapto alguns conteúdos. Praticamente ele aprende como uma outra criança, ele aprende as mesmas coisas, né? Só precisa ter adaptar o ensino. Então, por exemplo, eu lembro recentemente que quando foi para ensinar multiplicação para ele, aí a professora mandou, ó, livro tal, página tal. Quando eu fui olhar o livro, era uma receita. Eu disse, como eu vou ensinar para o Vitor multiplicação numa receita, né? Se ele tem dificuldade na interpretação, eu vou confundir a cabeça dele. Eu preciso ensinar uma coisa e eu estou apresentando outra que já é confusa. Então, são esses métodos que o pai tem que ter esse olhar. Eu disse, não, tem um tal de método Singapura, muito bom, conheci ele. Tem materiais acessíveis, bem acessíveis para gastar, para comprar, né? Não é gasto, na verdade. Que é assim o número limpo, né? Sem aquela poluição que muitas vezes o método global, que é o método que as escolas usam hoje, ele é um método que pode funcionar para algumas crianças, mas ele é um método que parte assim do complexo para o mais simples. E eu acho que não é legal para essas crianças autistas. Então eu faço toda essa adaptação de tornar eu recebo uma coisa complexa muitas vezes da escola e eu tenho que adaptar para ele tornando simples. E aí sim depois aumentando a complexidade, né? E a escola vai fazer isso? Um monte de criança para cuidar? Acho que não tem condição. Então, eu ensinei matemática usando esses métodos, Singapura, Kumon é muito bom também. Eu vou ensinar para vocês como eu fiz. Não precisa, né, necessariamente, quem puder, eu realmente recomendo, né, que matricule num Kumon. E é outra coisa, né, pessoal? Eu deixo de pagar, às vezes, uma matrícula, uma mensalidade cara numa escola que não vai ter esse olhar e eu posso escolher o que é o melhor para as necessidades dele, entende? Então, Kumon ajuda muito no português hoje. Matemática eu faço eu em casa com ele, vou mostrar para vocês como é que eu faço. E eles podem aprender. Até quando ele vai aprender? Né? Eu já ouvi relatos assim, não tem expectativa, muitos aprendem só até a quinta série. Eu não sei até quando ele vai aprender. Eu vou plantar sementinhas nele enquanto eu puder. Sempre eu vou estar plantando. Qual que vai florescer? Não sei, né? Que Deus tenha misericórdia, me capacite de sabedoria, mas eu vejo que ele tem absorvido. Ensino de geografia, mapa, tudo é muito legal, sabe? E eu vou estar compartilhando isso com vocês.
E eu creio que eu consigo em casa fazer isso melhor, né? Dedicando essas 2 horas por dia. À noite também eu faço muita troca com ele, né? Eu libero o celular à noite, eu digo, olha, tudo bem, tem lá a tua horinha de celular, mas antes tem que fazer essa lista aqui, né? E aí ele aceita, faz, depois pega o celular, aí eu interrompo, dou uma caligrafia para ele fazer. Então uma criança que eu diria, pessoal, olhando para o Vitor no início, que eu não ia conseguir fazer tudo isso, né? Mas Deus tem dado graça. E dessa forma eu tenho conseguido avançar com ele. Então esse foi meu relato. Não quer dizer que a minha experiência tem que ser modelo, de forma nenhuma. Eu só compartilho aqui porque eu não encontrei esse tipo de relato, né? Eu não sabia se ia dar certo. Eu pensei, meu Deus, é parte da socialização. Ah, socialização. Rapidinho falar para vocês. Socialização é uma coisa que eu ouço muito das mães, mas assim, a criança pode socializar de várias formas. Tem escolinha aqui que ele é matriculado, que ele pode fazer esporte, né? Tem natação para crianças assim. Tem a parte de igreja na escolinha, que ele pode ir também. Tem as terapias que ele faz 2 vezes por semana. Tem psicomotricidade, que são terapias com outras crianças. Ele tem uma irmã, ele brinca muito, aqui é um local muito aberto, é um condomínio, então ele tem muita liberdade. Ele brinca com a irmã, os amigos da irmã quando vêm também sempre tentam incluir ele nas brincadeiras. A irmã corre muito com ele aqui, brinca de esconde-esconde. Então, socializar não é só a escola, e a escola deixa muito a desejar, dependendo nessa parte de socialização, né? Não é essa perfeição toda. E assim, eu não vou gerar um déficit no aprendizado dele pensando nisso, né? Eu quero socialização, mas quero muito o aprendizado. Então, por isso que eu optei para ser dessa forma, tá certo? Então, era isso. Se vocês quiserem comentar como é que foi com vocês, como é que tá sendo, o objetivo é a gente fazer uma troca e se ajudar, porque realmente não é fácil. Só quem passa por isso que sabe das dificuldades, tá certo? Então, era isso. Deus abençoe. Se inscreva no canal.